Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula. Dando continuidade nessas questões de séries daqui, dessa playlist de sequências e séries numéricas, a gente vai entrar nessa aula, uma aula que eu acredito que será rápida, é apenas um único assunto para falar, da série harmônica. Por que eu separei uma aula para falar dessa série harmônica? Porque ela é uma das séries especiais, tá certo? Séries com nome, eu estou tentando deixar uma aula separada. E esta série, ela tem um formato especial, e a única coisa que nós vamos ver é que esta série ela é divergente. Então, por que eu separei? Não é só apenas porque uma aula só para falar dessa série harmônica. É porque em muitos resultados futuros, a gente recorre a séries conhecidas por seus nomes. Série geométrica, eu vou estudar uma série qualquer, e às vezes eu recorro a uma série geométrica. Eu vou estudar uma série qualquer e eu recorro a uma série harmônica. Eu vou estudar uma série qualquer e eu recorro a uma série P, que é uma das séries com o nome que a gente vai ver em uma aula futura também. Então eu separei essa aula, já apresentando para vocês aqui, apenas para mostrar para vocês quem é a série harmônica e mostrar para vocês por que ela é uma série divergente. É como se eu estivesse provando que ela é uma série divergente. Então, esta série, que vocês já estão vendo aí, que é a série da soma de 1 sobre n infinitamente, que é 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, ou seja, 1 sobre n. Quando n está variando de 1 até o infinito, claramente fica claro, é ótimo, né? Claramente está escrito 1 sobre n, 1, porque é 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4, infinitamente, é chamada de série harmônica, tá certo? Com essa cara, se você colocar um... Bom, tudo bem que você colocar um 2 aqui, você pode jogar o 2 para fora, mas como ela é divergente, vai dar 2 vezes infinito, que é o que vai dar. Isso aqui, essa soma, ela dá um número infinito, tá? A gente vai provar isso agora através desse teorema aqui. Então, essa série harmônica, ela é uma série divergente. E como que eu provo a divergência dela? Eu vou usar aquele primeiro resultado do limite da Sn, porque ela não é uma série geométrica. Ela não é um número elevado a n. Tá certo? O n está no denominador, tá? E ela tem essa cara aqui, 1 sobre n, beleza? Essa é a cara da série harmônica. Se você colocar um quadrado aqui, já não é mais a série harmônica. 1 sobre n ao quadrado é outra série, tá certo? Que a gente vai falar isso ela futuramente. Então, primeira coisa que eu vou pegar aqui, ó. Bom, esse aqui vai ser meu S, como sempre é o padrão. É o meu S, ok? E aqui agora eu vou vir e vou tomar a Sn, que é a soma das parciais. E diferente, é um caso bem particular esse daqui, tá certo? Então fica 1 sobre i, ok? Diferente dos casos que eu fiz com vocês, que era a partir daqui, era descobrir um termo geral para o Sn. Pessoal, como a série harmônica, para demonstrar ela um caso bem particular, eu preciso relembrar com vocês uma aula de sequência. O teste de convergência, teste de divergência para sequências, naquela aula de teste de divergência para sequência. O que eu falei naquela aula de teste de divergência para sequência? Se você tem uma sequência convergindo para um número, qualquer subsequência converge para o mesmo número, certo? De forma que, a contrapositiva disso, que era o que a gente usou lá naquela aula, se eu encontro duas subsequências desta sequência, que é o que me interessa é a sequência Sn, né? Se você encontra duas subsequências convergindo para limites distintos, ou se você encontrar uma subsequência divergente, a série também é divergente. O que eu quero dizer? Pega a série, não, no caso a sequência, né? Estou voltando lá atrás. A sequência, se ela é convergente, qualquer subsequência dela vai convergir para o mesmo valor, ok? Se você pega uma subsequência de uma sequência, aonde a subsequência é divergente, pessoal, se uma quantidade menores de valores da sequência pela metade, vamos falar assim, né? Você pega menos bolinhas da sequência e esta subsequência converge para o infinito, que é divergente, então é óbvio que a sequência como um todo também vai para o infinito. E é essa a ideia que eu vou usar. Eu vou criar, a partir desta Sn, uma subsequência de Sn, e eu vou provar que esta subsequência diverge. Como a subsequência diverge, a sequência Sn diverge. Se a sequência Sn diverge, a série diverge. Tá claro? Então, eu estou recorrendo a um resultado lá de sequências também. Então, ó, quem que é que eu vou colocar? Eu vou pegar aqui alguns números que a princípio é aleatório, que é a subsequência que eu vou tomar. Ao invés de eu pegar o S1, eu vou pegar o S2. Tá?
Quem que seria o S2? Lembrando que a gente quer essa aqui, ó. A minha SN, ela é S1, S2, tá? S3, S4, S5, isso aqui segue infinitamente. Eu vou pegar e estudar só o S2. Já vou dar o bizu para vocês, tá? Já vou fazer um spoiler. Eu vou criar uma subsequência com o S2, depois com o S4, o S2, depois com o S4, depois com o S8, depois com o S16. Ou seja, vocês perceberam que eu estou criando uma subsequências onde o índice são potências de 2. Não deixa de ser uma subsequência. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso. Quem que é meu S2? É 1 mais meio. Guarda esse resultado. Ele, por enquanto, não vai servir para muita coisa, mas tá aí. É 1 mais meio. Quem é o S4? Tá certo? Quem é o S4? Beleza? O meu S4, ele é 1 mais meio, mais 1 terço, mais 1 quarto. Presta atenção no que eu vou fazer aqui agora. Eu vou pegar um número, por enquanto vai ficar meio tirando o coelho da cartola. Como eu falei, é um caso bem particular. Esse 1 terço aqui, vocês concordam comigo? Vocês concordam? Que 1 terço é um número maior do que 1 quarto. Né? Compara esse com esse, é isso que eu estou querendo dizer. 1 terço é maior do que 1 quarto. Por quê? Porque aqui, quanto maior é o denominador, menor é o número. Então, 1 terço, todo número 1 terço é maior do que 1 quarto. Então, ó, 1 é maior do que meio, que por sua vez é maior do que 1 terço, que é maior do que 1 quarto. Só que é o seguinte, eu vou copiar o 1, o meio e 1 quarto, e eu vou trocar esse 1 terço por 1 quarto. Então, vocês há de concordar comigo que vai acontecer essa desigualdade aqui, ó. 1 mais meio, mais 1 quarto, mais 1 quarto. Presta atenção, ó. Igual, igual e 1 quarto igual. 1 terço eu troquei por 1 quarto. E como 1 terço é maior do que 1 quarto, toda esta soma é maior do que esta soma, porque tecnicamente como se fosse assim, ó, 1 cancela com 1, meio cancela com meio, 1 quarto cancela com 1 quarto. E aí sobraria que 1 terço é maior do que 1 quarto. Então, se 1 terço é maior do que 1 quarto, toda esta soma é maior do que essa soma. Sabe o que é que eu fiz isso? Eu estou comparando esses dois últimos carinhas aqui. Tá certo? Que é o que surgiram da etapa 3 e 4 do S4. Ok? Que tem a ver com esse pedaço aqui. Agora, isso daqui é a mesma coisa que 1 mais, acompanha comigo, meio mais meio. Concordam? Eu quero fazer surgir vários meios aí no meu problema, já dando um bizu também. 1 quarto mais 1 quarto é 2 quartos. 2 quartos é meio. Quanto que deu isso daqui? Então, esse pedaço deu 1 mais meio mais... Como é que eu posso... Bom, deixa 1 mais meio, eu peguei e coloquei assim, ó, 1 mais 2 sobre 2. Olha que bagunça que eu fiz aqui. Fiz mais uma bagunça ainda. Deixa desse jeito, porque eu escrevi o meio mais meio dá 1. E eu escrevi esse 1 como 2 sobre 2. Porque, na verdade, é o que está aqui, né? 1 mais... conserva a base, soma, dá 2 sobre 2. Por que eu não escrevi mais 1? Tem um porquê, tá certo? Eu quero mostrar que o S4 é a mesma coisa que 1 mais 2 sobre 2. Foi o que eu fiz aqui. Agora a gente vai passar para o S8. Vai dar trabalho escrever isso aqui, mas vamos lá. Eu preciso abrir os 8 primeiros termos. Então, isso é 1 mais meio, mais 1 quarto, mais 1 quinto, mais 1 sexto, mais 1 sétimo, mais 1 oitavo. Ok? Só abrir o S8, que são os 8 primeiros termos. O que eu vou fazer? Opa, faltou 1 terço aqui, tá, gente? Mais 1 terço, corrigindo. Então, ó, meio 1 terço mais 1 quarto, eu vou colocar aqui dentro dessa fração, tá? Ficou um pouquinho apertado, gente, mas para eu não ter que abrir e escrever tudo de novo, vamos colocar aqui, ó, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 7, 8. Não esqueci mais ninguém. E a mesma coisa eu vou pensar com esses dois aqui. Só que agora é o seguinte, vou repetir o que eu fiz para esses caras aqui de cima do S4. Isso aqui vai ficar maior do que 1 mais meio, mais 1 quarto, mais 1 quarto. Já ficou maior, certo? Ó, por causa que 1 terço eu troquei por 1 quarto. Continua sendo maior, o que eu vou fazer aqui agora? 5, 6, 7, 8, eu vou colocar todo mundo na potência de 8. Ou seja, mais, no denominador 8, mais 1 oitavo, mais 1 oitavo, mais 1 oitavo, mais 1 oitavo. Continua maior, sabe por quê? Porque 1 quinto é maior do que 1 oitavo. Eu troquei 1 quinto por 1 oitavo. Continua 1 quinto sendo maior que 1 oitavo. 1 sexto é maior do que 1 oitavo. Né? Quanto maior o denominador, menor é o número. Então, 1 sexto é maior do que 1 oitavo.
1/7 é maior do que 1/8 e 1/8 é igual a 1/8. Beleza? Então, ó, esse eu copiei, esse eu copiei, esse eu aumentei, esse eu copiei, esse eu aumentei. Aliás, aumentei assim, né? Aqui aumentei, né? Eu diminui o número, aumentei o denominador, isso que eu tava querendo dizer. Quanto que vai dar isso aqui? Eu vou ter que virar a folha, não vai caber aqui, mas isso vai ficar 1 mais meio, mais, quanto que dá aqui? 1/4 mais 1/4, 2/4. 2/4 é meio, então dá 1 mais meio, olha que fofo. 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8. Quanto que dá? Dá 4/8. 4/8 é 4 sobre 8, simplificando dá quanto? Meio, ou seja, dá 1 mais meio, mais meio, mais meio. Vamos fazer isso na folha atrás. Dá 1 mais meio, mais meio, mais meio, que é a mesma coisa que 1 mais 3 sobre 2. Vamos voltar aqui atrás? Quanto que dava aqui? S4 era 1 mais 2 sobre 2. Certo? S8 é igual a 1 mais 3 sobre 2. Certo? Pessoal, eu não vou fazer com o S16, mas vocês já sabem qual que é. Não vou fazer com todos os termos. Vou abrir só um pouquinho ele aqui para vocês entenderem como que vai funcionar. Ó, 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4. Deixa eu ver quantos eu abri aqui. Mais, aí eu coloquei assim, ó, 1/5 mais 1/8, mais 1/9 até 1 sobre 16. Adivinha o que eu vou fazer? Junto 1/3 com 1/4, 1/5 até 1/8, 1/9. Eu já coloquei os números estrategicamente. Aqui nesses 3 pontinhos, quer dizer que eu estou fazendo 1/5 mais 1/6 mais 1/7 mais 1/8, mais 1/9, 1 sobre 10, 1 sobre 11, 1 sobre 9, até chegar no 1 sobre 16. Isso é maior do que quem? 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/4, que é o que está aqui dentro desses dois. Agora, como que fica esse mais? Repete a ideia. 1/8 mais... Nossa, que 8 feio. 1/8 mais 1/8, mais aqui agora eu vou fazer o quê? 1 sobre 16, ó. Tô aumentando o denominador, então esse número anterior aqui é maior do que esse. Mais, copia o último, 1 sobre 16. E isso daqui, por sua vez, é igual a 1 mais meio, mais 1/4 mais 1/4 pela etapa anterior, meio, mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8, pegando dessa etapa aqui, é meio, e aqui também vai dar meio, tá certo? Ó, se você não enxergou, 1 sobre 16, ó, quantos números tem aqui, ó? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tem 8 números. Então, é 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, 8 vezes. Ou seja, 8 sobre 16, 8 sobre 16 é meio. Quanto que deu isso? 1 mais 4 sobre 2. Se você fizer, não vou fazer, o S32, isso daqui, perdão, vai dar maior do que 1 mais 5 sobre 2. Se você fizer o S64, tá vendo que é sempre as potências de 2. E aqui é 2 elevado a 5. Bom, acho que já meio que diz aqui, né? Isso aqui vai dar 1 mais... 1 maior do que 1 mais 6 sobre 2. Em geral, quem é o S elevado a 2n? S elevado a 2n é maior do que 1 mais n sobre 2. Aqui eu vou fazer uma pausa com vocês. Prestem atenção. Aliás, eu vou fazer isso no final. Acabei de trocar aí o que eu tinha preparado aqui com vocês. Eu vou fazer isso no final, essa pausa, para mostrar para vocês o porquê que essa convergência está dando verdadeira, tá certo? Então, ó, e assim, pessoal, eu estou calculando o limite da S2 elevado a n. Por isso, talvez seria mais importante eu fazer a pausa agora, mas vamos lá, mudei a ordem na minha cabeça aqui. Com n tendendo ao infinito. Quem que é S elevado a 2n? S elevado a 2n é a subsequência, tá certo? Essa é a subsequência formada por S2, S4, S8, ou seja, eu estou pegando esta sequência Sn, tá claro? E eu vou fazer um asterisco aqui, que era o que eu ia fazer agora, e daqui a pouco eu vou abrir quem que é essa S2n. Ela é a subsequência desta sequência Sn, formada pelo S2, S4, S8, S16, S32, S64, beleza? Então eu peguei uma subsequência do meu problema original. Esta sequência, claramente, ela vai para infinito. Por quê? Porque S elevado a 2n é maior do que isso, e isso aqui já vai para infinito. Certo?
é só você ver que essa parcela vai para infinito porque o n vai para infinito. Infinito mais 1 continua dando infinito. Se essa elevado a 2n, se essa elevado a 2n é maior do que isso, e isso daqui já vai para infinito, então esse cara vai para infinito. Está respondido aqui. E, portanto, a sequência SN original, é divergente. Vou escrever entre parênteses, pois a subsequência S2n, S elevado a 2n, é divergente. Tá? Donde a série harmônica, se a sequência SN é divergente, o limite da SN, eu estou querendo dizer, a sequência SN ser divergente, quer dizer que o limite da SN é divergente. Onde esta série vou abreviar aqui para caber tudo na mesma folha, divergente, ok? O que eu queria colocar como observação para vocês é o seguinte, olha só, lá da aula de sequências, é importante fazer isso daqui, a minha sequência SN, agora pensando como uma sequência da aula de teste da divergência usando subsequências, é a S1, a S2, a S3, a S4, a S5. A minha sequência é essa, a S6 e assim por diante. O que eu acabei de fazer foi criar uma subsequência, olha, aqui a anotação lá da aula de subsequência, certo? Aonde eu peguei aqui apenas o S2, o S4, o S8, o S16, o S32, o S64 e assim fui fazendo e mostrei, tá? Eu tô dando um bizu do resultado final. E mostrei que o limite da SN1, que é a subsequência do nosso problema, S2N, foi para infinito. Tá certo? Essa SN1 aqui, ó, é chamada de S2 elevado a N porque os índices são potências de 2. Toma cuidado, aqui não confunda esse índice 1 aqui. Eu falo isso lá na aula de sequências e vou repetir aqui também. Esta subsequência aqui, ó, é como se esse cara aqui fosse o S1, primeiro termo da subsequência, o segundo termo da subsequência, esse é o terceiro termo da subsequência, esse é o quarto termo da subsequência, esse é o quinto termo da subsequência, esse é o sexto termo da subsequência. O sexto termo da subsequência equivale ao 64º da original. O terceiro termo da subsequência, esse aqui, índice aqui, é simplesmente para falar que eu peguei uma subsequência da sequência original, tá certo? Esse 1 aí é uma subsequência qualquer, beleza? O primeiro termo da subsequência é o segundo da original. O segundo termo da subsequência é o quarto da original. Como uma subsequência é divergente, a sequência vai ser divergente. Tá certo? É isso. E com isso, eu provei ali que o limite da SN, que todo mundo sabe que isso é S, ia para mais infinito. Ou seja, a sequência era divergente. Tá certo? Eu resolvi fazer essa observação no final, eu tinha pensado em fazer ela no meio, mas eu resolvi fazer ela no final, e tá claro aqui agora exatamente todas as contas que eu fiz, ó. S elevado a 2n é maior do que isso. Isso é uma subsequência. Esse cara vai para infinito, então a subsequência vai para infinito, onde a sequência original vai para infinito, portanto é divergente, mas esta sequência a gente sabe que ela é o limite da SN, certo? É o S, então a sequência também vai para o infinito, mas essa sequência é o limite da SN, onde a SN era 1 sobre N, ou seja, é a série harmônica, ufa, portanto a série harmônica ela é divergente. E com isso, já encerramos essa aula, e apenas eu quero encerrar dizendo o que eu comecei falando nessa aula. Por que que eu gravei uma aula só para mostrar essa série harmônica, sendo que ela tecnicamente é um exemplo? Porque ela é uma série com nome, e eu vou utilizar ela em vários outros testes como série auxiliar para eu estudar convergência de séries quaisquer. Perfeito? Então, até então, agora a gente posso caracterizar que nós temos 3 resultados.
limite de SN, certo? Foi o primeiro resultado. A série geométrica e já inferimos que a série harmônica é divergente. Então, isso é um novo resultado, é um caso especial. Série geométrica, série harmônica e limite de SN. E na próxima aula nós vamos vir para falar de mais resultados para começar a brincar com testes de convergência e divergência de séries, assim como a gente fez com sequências. Já temos 3, falta aí um bocado ainda. Então, dúvidas, galera, é só vocês me chamarem, a gente vai conversando. Se inscrevam, me escrevam e mande esse canal a mais amigos que você puder mandar. Então, valeu, aguardo vocês até a próxima aula, um grande abraço e até lá.